Ó jardineiro Jesus, e as árvores somos nós. Somos nós. Você está ouvindo o Vinil na Estante, sua dose semanal de música pesada. Olá, eu sou a Carole. Eu sou o Peralta. E eu sou o Sander. E voltamos com mais um episódio. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre metal e meio ambiente, né? A gente vai falar um pouco sobre bandas, artistas, álbuns e músicas que tratam sobre a questão ambiental dentro do metal. Então a gente vai ver um pouco como esse tema é tratado no metal, como as personalidades, né, do metal lidam com isso, as mensagens que tem, discussões até sobre como às vezes esse discurso ambientalista é levado para um caminho errado. Mas sem mais delongas, bora logo pro episódio. E a gente já começa fazendo aquele pedido para você que nos ouve, que siga a gente no Twitter, no Instagram, @VNEPodcast. E também a gente tá no YouTube postando tapes, né, que são pequenos trechos dos nossos episódios. E é só procurar lá, Vinil na Estante Podcast, e se inscrever, curtir, compartilhar, dar essa força pra gente aí, beleza? Então, né, baseado pela capa do episódio, a gente não poderia começar, né, sem falar do Gojira, né, banda francesa que é o maior expoente, talvez, pelo menos das bandas mais mainstream, que tocam no assunto de preservação ambiental e da destruição do planeta, né, então acho que é um bom pontapé. Bom, eles não só tocam, né, como fazem do tema uma questão pessoal bem forte mesmo, né, o Joe, ele é vegano e super engajado, né? A banda apoia aquela organização que é a Sea Shepherd, que, né, milita em defesa das baleias, contra a caça às baleias. E é o Gojira, eu acho assim, pra mim, eu entendo toda a obra do Gojira, e a gente falou muito disso no nosso episódio sobre a banda. Ela fala da questão ambiental mesmo quando ela não tá falando. Pelo menos assim, pra mim, é a minha percepção. Quando eles falam de um outro mundo ser possível, né? Ainda que essa música, o clipe é bem visual nessa parte, mas quando se fala, né, de como a nossa sociedade nos afasta da nossa natureza, eles sempre estão tematizando ali, não é de uma forma panfletária, mas eles sempre estão tocando no tema da questão ambiental, na questão da nossa sobrevivência no planeta e da nossa relação com esse planeta também. E não apenas nessa questão de demonstrar o engajamento pelas causas ambientais, a banda também traz muito disso na sua sonoridade. O Gojira, eu acho que é a banda que melhor representa essa temática, porque toda a parte instrumental da banda, ela sempre traz uma crueza, uma visceralidade que não apenas traz essa questão da proteção ao meio ambiente, como, de certa forma, é uma ode à grandiosidade da vida animal, à grandiosidade do planeta Terra como um todo, assim, sabe? Tem uma coisa que eu acho muito legal do Gojira, que naquele documentário Metal Evolution, né, tem um episódio que eles participaram que é do metal extremo. E o Sendu, né, que é o entrevistador lá, ele vai falando que teve uma virada em algum momento em que o death metal ele passou a, em vez de falar sobre violência de uma forma fantástica, teve algumas bandas, como dando o Gojira como exemplo, começaram a falar de uma forma de violência e de coisas assustadoras, trazendo para o mundo real e falando sobre o que está acontecendo no nosso mundo e que como se tem tanta coisa ruim acontecendo no nosso mundo, principalmente no nosso planeta, não tem por que tu querer falar sobre coisas que não existem, sendo que a realidade em si já é assustadora e já tem tanta mazela assim, né? Então eu acho muito da hora essa visão de trazer essa temática, né, pro death metal, que é historicamente muito visto dessa forma de chocar pela violência e te mostrar o lado violento, cru que tem na humanidade e tal, e trazer isso também pra parte da preservação. Sim, e quando você fala de violência, né, eu acho até que uma das
coisas que me motivam muito a pensar a questão ambiental é como a degradação ambiental ela é violenta de todas as formas possíveis. Porque a degradação ambiental, ela significa extermínio de povos originários, ela significa extermínio de espécies, ela significa perda de qualidade de vida para todos nós, né? Acabar com a água, acabar com a qualidade da comida. Então é uma questão de sobrevivência mesmo. A gente vive no Brasil, né? Que é um país que tem uma diversidade, uma riqueza ambiental fantástica, mas que a gente vê isso sendo degradado, sendo destruído, e a gente assiste isso impassível, e ao mesmo tempo tudo isso significa também uma política de morte, uma política de extermínio de povos e de animais. E eu acho que nenhuma ficção é tão violenta quanto isso, né? Então, de fato, assim, o Gojira tematizar sobre isso, né, sobre essa questão talvez seja mais violento do que outras bandas de death metal fazem quando falam sobre a violência de uma forma mais ficcional mesmo, né? Mais especulando, mais especulativo. Eu sou suspeitaço pra falar de Gojira, provavelmente a minha banda favorita dos últimos tempos. E assim, cara, eu acho muito maneira a forma como a banda, de certa forma, canaliza todo esse ódio, toda essa fúria, assim, por essa causa, sabe? Isso eu acho muito foda. Tanto que, assim, eu sempre defino a banda como uma força da natureza, porque eles trazem tudo isso pro som. É uma banda super engajada. Como a Carol falou, tem o lance do Sea Shepherd, que inclusive eles já gravaram uma música com o Meshuggah e o Devin Townsend, né? Pra angariar fundos pro Sea Shepherd. Inclusive tem um boato de que eles chegaram a gravar um EP, só que esse EP ficou meio perdido e tal, ninguém sabe o que fim levou. Mas assim, em geral, acho que é a banda que personifica todo esse lance do engajamento ambiental, seja na vida pessoal deles, seja na música, seja na sonoridade, nas letras, enfim. Se tu quer uma banda engajada, tu vai atrás do Gojira, que ali tu vai encontrar conteúdo que não vai te decepcionar. Isso tu pode ter certeza absoluta, tá ligado? Tipo, não é à toa que eu tatuei a parada dele, porque eu tenho muita fé mesmo que, tipo, que eles não vão vacilar, bicho. De não ser os caras que do dia pro outro vão falar merda, vão fazer coisa. Tipo, eu me senti seguro pra tatuar uma parada do Gojira, porque, porra, eu sei que tá safe aqui. Nós somos irmãos de tatuagem, que fofos. Não. Eu acho que essa definição do Gojira como uma força da natureza é a melhor definição que poderia ser dado, porque realmente eles são... É isso, o som deles pode ser definido assim. E eu penso muito, né, o From Mars to Sirius, que é o álbum mais conhecido deles e que é o álbum mais marcante da carreira deles, né, que é um marco pro Gojira, né, pro metal em geral, termina daquela forma que no nosso episódio a gente comentou, né, que não tem como não se emocionar com o final de Global Warming. Essa é uma música que me faz chorar deitado de ladinho. Sério. Essa música é linda, sensacional. Inclusive, se eu não me engano, o From Mars to Sirius ele saiu justamente na fase em que o Joe se tornou vegano, né? Sim, e daí eu li sobre isso em algum lugar também. E ele até em razão disso a banda passou a repaginar a sua temática e tal, e começar a abordar esses temas. Então, assim, como a gente vê, como toda essa temática é uma coisa muito real e presente na vida deles, que não foi o som influenciando na vida pessoal, foi uma mudança de hábito direto advinda do frontman da banda, que repaginou completamente o que a banda se tornou após isso, né? Eu acho que não completamente, porque acho que desde o primeiro álbum ele já vem falando um pouco sobre essas coisas, até porque o primeiro álbum tem aquela lance de ser da experiência da época que o Joey morou isolado, né, na floresta. Verdade. E o The Link também já tem algumas letras que fala sobre essa conexão entre a Terra e a humanidade, só que é um pouco mais espiritualizada nessa conexão. Acho que começou a ser um pouco mais direto nas letras a partir do From Mars. Não, com certeza. Não, e se for pegar, por exemplo, as letras do The Way of All Flesh, então, meu Deus, mais direto do que aquilo, né, meu? O Joe apontando a tua cara e fala, se tu largar a sacola no chão, eu vou quebrar a tua cara, seu filho de uma puta. É tipo isso, tá ligado?
E até no álbum mais recente, que era um álbum mais pessoal, né? Tem coisas tipo a Silveira, né? Que é basicamente a música falando sobre veganismo de uma forma muito boa e que já me fez repensar muita coisa na minha vida ouvindo aquela música, que a letra ela é muito forte, né? E tal. E acho que é isso, bicho. Acho que. Eu já falei, né? Que se eu tô me caminhando pra vegetarianismo, pra veganismo, e o Gojira tem muita influência nisso. Cara, eu vou te falar, meu, eu tô numa aspira, assim, de tentar mudar meus hábitos e tal. E também muito por influência desses caras, assim. Só que é aquela coisa, assim, tipo, eu acho muito bonito quando o músico consegue fazer com que as pessoas reflitam através da arte, sabe? Não só de forma pessoal, mas refletir o seu papel no mundo, na sociedade como um todo. E, cara, por isso que eu amo essa banda, tá ligado? Por isso que eu amo essa banda. O impacto cultural que eles conseguem, assim, com essa temática é uma coisa imensurável, assim, é um valor muito, muito bonito. Eu acho que isso que você fala do Gojira, eu acho que realmente eu concordo com você. A abordagem deles não é tanto assim, faça isso por você, é uma escolha individual, não sei o quê, mas porque nós somos todos parte de um todo. Pelo menos é a minha percepção, eu acho que vai pelo mesmo caminho do que você disse, assim, que as nossas escolhas, elas não são isoladas, não afetam só a gente, elas afetam todo o mundo, todos os seres que estão nesse mundo, e, né, o Gojira tematiza muito sobre isso. E como diz a música que a gente tanto elogiou, a Global Warming, nós veremos nossos filhos crescendo, né? Sim. Não é apenas sobre nós, é sobre toda a sobrevivência das próximas gerações, sabe? Sim. Então, puxando outra banda que trata dessa temática ambiental, nós podemos falar sobre o Nuclear Assault, que é uma banda de thrash, crossover, essas paradas assim, que também traz bastante essa temática, traz várias críticas à questão da poluição e, como o nome já diz, todo esse lance da matéria nuclear e todo o risco que o planeta corre em razão disso. E assim, para ilustrar, se vocês quiserem ver, pode buscar aí no Google a capa do álbum Handle with Care, que é o planeta Terra com um fundão preto no espaço, assim, o logo da banda, e no planeta tá como se fosse uma etiqueta, como se fosse um carimbo de Handle with Care, que significa manejo com cuidado, ou seja, já é bem explícito, assim, na parte gráfica da banda, todo esse lance. No caso, essa capa demonstra muito, assim, que o planeta Terra como algo que tá em ruínas, assim, e que precisa ser manejado com cuidado, porque a qualquer momento a gente pode passar por uma tragédia de nível global, assim, sabe? Outra banda que tem essa pegada, que é mais pro lado do veganismo, que leva pra essa parte do mais do metal extremo, que é o Cattle Decapitation, que é uma banda que inicialmente era formada, todos eles eram veganos, né? Todos os membros da banda, acho que hoje em dia nem todos são, mas a parte da letra sempre foi pegada nessa temática, e eles meio que criaram, tipo, as letras deles abordam de forma que eles colocam figuras, né, de meio gore, de seres humanos como se eles fossem tratados como os animais são tratados. Então ele fala sobre humanos sendo colocados em abatedouros, sobre alimentação, sobre criação em massa. Tipo, ele pega todos esses cenários que são feitos de crueldade contra animais e coloca humanos no lugar e vão narrando em cima disso para criar esse universo de uma forma bem brutal. Tanto que a banda, né, de death metal meio pegada pro grindcore também, então as letras são muito brutais, o som deles é muito pesado e tem essa parte da letra muito explícita e muito gráfica do que a mensagem que eles querem passar. Eu acho muito da hora esse rolê deles de ser tão explícito assim e tão na cara o que eles querem mostrar. Então, cara, eu até não conhecia a banda, mas eu tava procurando sobre a banda e tal, encontrei uma matéria interessante de 2018 ali, que o Travis Ryan, que é o vocalista, né, ele até tem uma declaração muito forte sobre a questão dos animais não terem direitos e que, de certa forma, o ser humano, por ser a princípio a espécie mais inteligente do planeta, ignora toda essa questão, todos os direitos dos outros seres que convivem conosco, né? Isso eu achei bem interessante.
eu achei uma posição bem direta por parte dele, sabe? Bom, eu acho que essa questão do especismo, né, do especismo que veganos, né, movimentos pelos direitos dos animais sempre abordam, acho que é uma questão que a gente tem que pensar também. São seres vivos que sentem dor, que têm direito à vida, tanto direito à vida quanto nós. E, assim, eu sei que é um tema que muitas pessoas não gostam de pensar, né, porque a gente cresce aprendendo que a gente é o centro né, na nossa cultura ocidental e dominada por, né, vários valores que hoje em dia a gente questiona esses valores. Por que não questionar também a nossa relação com os animais? Por que ver os animais como seres a serem subjugados e serem explorados, reduzidos à mercadoria muitas vezes, né? Pensando no nosso modo de produção, e isso dialoga muito com a proposta dessa banda, de que os animais são reduzidos à mercadoria e literalmente produzidos em larga escala, né? Se a gente pensar como é produzido, como funcionam granjas, fazendas, e deixando de lado a questão ambiental, o impacto que isso tem diretamente, né, no meio ambiente, como isso afeta os animais, como esses animais são tratados, o que é a vida desses animais. Então pensar, né, essa problematização que eles fazem, essa forma que eles fazem, que é bem chocante pra gente e, né, incomoda se colocar nesse lugar, incomoda ver isso. Mas eu acho uma proposta interessante, eu acho que é uma abordagem bem válida, e a gente tem que pensar também nos direitos dos animais, né? Afinal, somos seres vivos que sentem dor. Tem uma capa deles que eu acho muito doida, que ilustra muito disso, que é do álbum Harvest Floor, que é meio que uma fila, né, de um matadouro, e tá as pessoas fazendo fila, né, e tal, e os caras controlando e tal, de matadouro, que é bem forte e tal. Lembra até um pouco de campo de concentração, acho que talvez de propósito pra passar essa imagem, né. Acho bem da hora essa forma bem grave e explícita que eles trabalham essas ideias. Bem combinando, bem no clima, né, do grindcore, do death metal mais brutal, né, bicho. E trazendo a questão ambiental para o nosso sul global, uma banda que não tematiza diretamente sobre a questão ambiental é o Miastenia, mas as músicas deles, né, sempre tematizaram sobre a resistência indígena à colonização e como os indígenas presenciaram a degradação do mundo em que eles estavam, né, o mundo em que eles viviam até então, o mundo que eles conheciam e que é destruído em nome de do progresso trazido pelos portugueses, que hoje em dia a gente sabe que não foi exatamente progresso, né? Eu falo isso exatamente de uma forma irônica. Mas eu acho que é bem interessante pensar isso, ainda que a banda não seja, né, não levante a pauta da questão ambiental. Levanta a pauta, mas não de uma forma mais levantar a bandeira mesmo, mas para pensar como essa questão ambiental hoje em dia ela está relacionada ao extermínio de povos originários, como ela está, a disputa pela terra aqui no Brasil, como ela está diretamente massacrando indígenas, massacrando quilombolas, ribeirinhos, e tudo isso está tendo consequências drásticas para todo mundo, mas essas pessoas estão sendo afetadas diretamente, assim, elas estão na linha de frente. Isso vai afetar todo mundo mais cedo ou mais tarde, mas essas pessoas estão sendo afetadas hoje. Então eu acho Miastenia bem interessante por causa disso, e é uma banda que, né, ela tem toda uma temática pagã, a temática do paganismo, né, das religiões, não sei se dá para chamar de religião, mas as crenças indígenas, né, essa mitologia indígena, e tem toda essa relação também. Então essa relação com a terra é diferente do que a gente tem na nossa cultura, né, atual. Eu acho que é bem interessante essa abordagem. Só parafraseando o que a Carole disse ali, é muito importante que as pessoas, de modo geral, passem a entender que algumas questões não são pontos isolados, e sim são temas que refletem muitas e muitas e muitas questões, sabe? Porque quando se luta pelos direitos dos animais, não se luta apenas por aquilo, se luta também pela preservação de toda a flora do local, de tudo que é destruído para
que seja montada uma fazenda para produzir algum tipo de carne. Tem todo esse lance, então assim, ó, é muito importante para que a gente se conscientize ter essa noção do panorama geral, de que querendo ou não acaba sendo todo um ciclo, sabe? E isso, se já nos afeta atualmente, imagina como vai afetar a sociedade em, sei lá, 5 décadas, tá ligado? Passa muito sobre isso. E como a Carole começou falando que a banda não, de certa forma, não comentava sobre o tema ambiental diretamente, ao longo de todo o raciocínio dela, a gente já consegue entender que tudo tá interligado, sabe? Tudo tá interligado. Então, assim, nesse ponto também a gente tem muito o que aprender com todo o lance dos povos indígenas e tudo mais, a ter essa relação saudável com o ambiente ao nosso redor, sabe? Porque, querendo ou não, eu vejo que atualmente a gente não tem uma relação saudável com o ambiente onde a gente vive. É uma relação que não é saudável para a Terra e não é saudável para a gente também, né? Para quem... Exatamente, as pessoas, exatamente. Né? E até retomando até a banda anterior, né? Que falou que problematiza a questão da carne e tal. A indústria da carne, ela adoece pessoas. É o setor que mais adoece pessoas no Brasil. Os trabalhadores dessa indústria. Então é uma indústria que é violenta em todos os seus aspectos. E voltando para o miastenia, né, voltando para a questão indígena, a relação dos indígenas, né, dos povos originários com a terra, com os animais, até mesmo assim pensando na questão do consumo de carne para esses povos, é uma outra relação. Não é a relação que a gente tem porque nos foi imposto, né? Porque a gente cresce nessa cultura e a gente não problematiza isso de forma, né? A gente tá aqui problematizando, mas a gente cresce tendo certas coisas como dadas e elas não são, né? São coisas que foram construídas ao longo do tempo. E do miastenia, até a fala do Peralta me lembrou que tem um livrinho do Ailton Krenak, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em que ele fala, né, da colonização, desse processo, que também dialoga muito com a miastenia, que é como foi ver a devastação do mundo que eles tinham com a chegada dos portugueses e essa devastação que está até hoje acontecendo, cada vez pior, cada vez mais, a passos mais largos, né? Hoje ainda eu vi que a devastação da Amazônia aumentou em 10%, 9 ou 10% agora, esse ano. Já desmatavam pra caramba e agora isso piorou. E eu acho que são questões que a gente tem que pensar, né? E esses povos que o miastenia tá aí cantando sobre eles, fazendo música sobre eles, sobre a mitologia deles, e essa mitologia que é da integração do humano com o ambiente em que ele vive, eu acho que a gente tem que ouvir muito mais esses povos, né? Ouvir muito mais o que eles têm a dizer do que o que nos foi dado pela, né, até então, por aqueles que controlam o poder no nosso país e no mundo. E uma outra banda que temos aqui no Brasil, que é uma banda que eu gosto bastante, eu acho que é difícil alguém escutar o Tuata e não gostar nem um pouquinho, é o Tuata de Danann, que eu não sei se fala exatamente assim, eu acho que ninguém fala o nome exatamente como deveria ser falado, mas, né, o Brasil é isso aí, a gente fala como lê, então eu vou falar de Tuata de Danann e eu sei que todos sabem de qual banda eu estou falando, que é a nossa amada banda mineira. O Tuata, né, que tem toda aquela relação com a mitologia celta, que eu não sou uma profunda conhecedora da mitologia celta, mas eu sei que tem toda essa relação com a terra também, né, a relação de integração e não de superioridade do humano sobre a terra e sobre os seres que habitam ela. E o Tuata está aí, né, várias músicas falando sobre a questão ambiental e a importância de preservar a natureza. Eu acho que a música mais conhecida deles, pelo menos no Spotify, a mais ouvida, é a Bela Natura, e é uma música lindíssima, é uma música muito gostosa de ouvir. É uma música que eu realmente não sei, a pessoa tem que ser muito amarga para não gostar dessa música, e que fala sobre a importância, né, da preservação ambiental. E nos últimos álbuns também eles colocaram isso de uma forma mais
mais clara, né? Tem uma música no álbum Dawn of a New Sun, que é um álbum que saiu em 2015, quando a banda retorna. Eu acho que eles tinham, né, parado e eles voltaram, que é a Rhymes Against Humanity, e que também fala da, né, crimes contra a humanidade, mas que são crimes contra a Terra, contra o mundo em que essa humanidade vive. E eu acho bem simbolicamente triste que esse álbum tenha saído em 2015, que a banda tenha retornado em 2015, isso sendo uma banda mineira, porque foi no final de 2015 que a gente teve aquele crime ambiental que foi o rompimento das barragens em Mariana, né, que acho que até hoje ninguém foi punido, né, não sei como tá lá, mas os povos, né, as pessoas que moravam lá foram afetadas, a natureza foi toda desequilibrada, ali foi destruída, e por acaso, tristemente, mais uma coincidência triste, é que o Ailton Krenak, que eu citei para falar quando eu falei do miastenia, também, né, os Krenak são ali daquela região que foi afetada pela lama tóxica da Vale, né, da assassina Vale. Mas é isso, o Tuata, eles têm um posicionamento, né? O Bruno Maia sempre está se posicionando em defesa da questão ambiental, e é uma banda que eu acho que é um dos orgulhos que a gente tem no Brasil, porque eles estão aí há muito tempo, e na mensagem que eles trazem é bem clara, né? Essa mensagem de respeito à terra, integração com a terra, com o mundo que a gente vive. Isso eu acho muito maneiro, o Bruno Maia, não apenas nas questões ambientais, mas como todas as questões políticas no geral, assim. O Bruno Maia é bastante atuante, ele tem opiniões bem consistentes, assim, e eu curto muito. Eu acho que, inclusive, o Tuatha Dé Danann é uma das poucas bandas que eu vejo no Brasil que tá botando a cara pra bater, assim, fora do eixo do metal extremo, sabe? Então eu acho que tem uma contribuição muito genuína e própria, assim, pra nossa cena. Eu fico até orgulhoso de falar desses caras, assim, porque realmente é uma banda muito foda, que tem um trabalho muito, muito importante e consciente no meio da nossa cena. E eu acho legal, né? Eu concordo com tudo que você falou. Realmente uma banda que eu me orgulho muito de ser fã. É uma banda que, nossa, eu comecei a ouvir ela em 2010 e é a minha banda de conforto, assim. É aquela banda que é sempre bom escutar. Hoje em dia eu não escuto tanto quanto antes, mas que volta e meia eu volto pra escutar alguma coisa e é como voltar, assim, pra um lugar bom. E aproveitando que estamos falando de banda brasileira, a gente pode falar do Sepultura também, né? Que apesar de não ter nenhum trabalho assim que fale especificamente sobre isso, ou ter coisas memoráveis sobre o tema, acho que a gente pode pegar algumas músicas ali que falam sobre. E acho que até o Roots, né? Ele consegue ser um álbum que exalta toda a parte cultural e natural do Brasil, né? Então a gente consegue fazer essa ligação, principalmente quando a gente fala sobre o lance indígena. Então acho que, apesar de não ser direto, a gente consegue tirar muita coisa do Sepultura também. Bom, quem escutou o episódio do Thrash Metal, ou quem conversou comigo nos últimos meses, sabe do quanto eu amo esse álbum. E é um dos motivos que me fazem amar esse álbum, é como ele tem esse resgate, esse respeito, essa honra, né? Uma forma de honrar a cultura indígena. E eu acho que, como o Sander falou, é indissociável, né, a questão indígena da questão ambiental. E o Roots faz isso não de uma forma panfletária, mas uma forma bem respeitosa, uma forma bem cuidadosa, chamando atenção para isso. E é cuidadosa, né, falar do Sepultura quando tem o Max berrando e tal, mas ao abordar o tema, eu acho que é um álbum genial, eu acho que é um dos melhores álbuns da história da música brasileira, seguramente, e é muito bom por causa disso, porque não faz o uso dessa referência indígena de uma forma estereotipada, faz de uma forma bem inteligente mesmo, e pra mim, assim, não tem como separar da questão ambiental também. Pensar, né, nas nossas raízes e nas raízes do nosso Brasil e onde estão essas raízes, o que vai sobrar disso tudo. Eu acho que é um álbum que também é bem atual por isso.
E, enfim, é um álbum genial. Eu acho até que a palavra perfeita para sintetizar isso que a Carole trouxe seria orgânico. O Roots, ele é um disco extremamente orgânico, ele funciona de uma forma tão fluida, tá tudo tão bem encaixado, assim, que não parece tipo um bando de playboy querendo pagar de engajado, tá ligado? É muito mais do que isso, é uma unidade em prol das raízes culturais do Brasil, das raízes naturais do Brasil. E, cara, o Roots é muito foda, meu. A gente já falou isso várias vezes nesse podcast, mas, porra, esse álbum é um puta marco pra nossa cultura e é do caralho, gurizada. É isso aí. E eu acho que quando a gente tava fazendo essa pauta, uma das primeiras músicas que veio na minha cabeça sobre esse tema é Ambush, né, desse álbum, e que fala sobre preservação e fala sobre principalmente sobre os efeitos que tá rolando na Amazônia, né, sobre a destruição e tal, e meio que tem um clamor por uma revolta contra, né. Que é uma letra bem simples, mas eu acho que ela é bem direta também no que ela quer passar. Sim. Sim, com certeza. E puxando dos trabalhos mais recentes da banda, tem a Guardians of Earth, do Quadra, lançado esse ano, né? Tão aclamado Quadra. E, cara, essa letra tem uma mensagem bem direta, assim, com relação à preservação ambiental. E uma curiosidade, foi a primeira vez que eu ouvi a música, de alguma forma, a sonoridade me lembrou Gojira, cara. Então, tipo, foi bem interessante. Daí, quando eu fui atrás da letra, eu pensei, então temos algo em comum aqui. E o clipe é lindíssimo, o clipe é muito bonito mesmo. É o clipe que eu tenho usado pra fazer pessoas que não gostam de Sepultura escutarem Sepultura. Eu falo, não, mas vê esse clipe aqui porque esse clipe é muito bonito e as pessoas realmente estão amando esse clipe. É um clipe, nossa, maravilhoso, assim, é muito bom mesmo. Combinou muito com a música, com o momento que a gente tá vivendo e é perfeito. É a maior banda do Brasil, né, amores? E outra banda desse rolê mais pesado, que principalmente desse rolê mais extremo, né, que também tem muita parte de engajamento, falando sobre essa parte ambiental, principalmente nessa parte de falando da destruição e dos efeitos, né. Temos o Obituary, né, banda de death metal mais clássica, assim, dos anos 80, pá, que lá no início da banda ali, principalmente ali no início da carreira, ali pelo terceiro, quarto álbum, né, o The Complete e o World Demise, tem bastante músicas que tocam nesse tema. A capa do World Demise também ela é muito chamativa nesse quesito, né, para destruição, e é nessa mesma pegada de falar da destruição, falar de poluição, falar das partes cruéis, né, da destruição que tá rolando na natureza, trazendo essa crueza do death metal para tocar em questão do meio ambiente. Eu acho muito da hora o rolê deles nesse ponto. E agora, citando algumas bandas que tem músicas assim aqui e ali que falam sobre o tema, acho que a gente pode começar com um hino do Trespeto, que é a música Black, né, Metallica, a música que abre o Just For All, né, que começa com aquele solinho de guitarra invertido no início da música, que é fantástico e tal, é uma música muito pesada e que vai trazer de novo essa ideia de destruição do mundo, dessa vez aqui bem pessimista e basicamente falando que o final do mundo vai ser a escuridão, porque nós vamos destruir o planeta inteiro. Eu acho muito foda o fato de que a música tem um tom de urgência, tá ligado? Ela tem uma pressa, assim, que já deixa a gente num estado de vigilância, assim, com a relação desse fim escuro do mundo que a música relata, né? E, cara, lembrando agora, assim, outra música que eu acho que a gente deixou passar, também é interessante comentar, do Metallica, é a Fight Fire with Fire, né? Sim, é lá sim, do Ride the Lightning. É bem interessante também, ela também traz bastante essa temática, assim, de todo o lance da nuclear e pá, tá ligado? E é engraçado, né, porque o Metallica é uma banda muito controversa nesse quesito, né, porque se ao mesmo tempo o Kirk é vegano e é todo meio engajado em causas assim, o James é um maluco que é fã de caça, né, então tipo é foda essa visão que dentro da banda já é bastante diferente um pro outro, né, bicho? É, cara, mas esse ponto é foda, meu, esse ponto é foda, eu fico
com uma dorzinha no coração, penso, cara, por que tu faz isso, James? Por que tu faz isso, cara? É complicado, né, mano? Enfim, outra música assim que eu lembrei logo de cara também é a Damage Inc., né? Que também fala sobre todo o lance das indústrias e da exploração do meio ambiente. Isso é bem interessante também, vai bem de encontro com o que a Carole comentou anteriormente, né? Sim, sobre a parte industrial, né? Isso, de todo o dano industrial, todo o sangue que tá envolto na indústria de forma geral, né? Então, falando nessa questão da caça e de, ironicamente, a banda rival do Metallica, a gente pode falar do Megadeth com a música Countdown to Extinction, que fala muito de todo o lance das espécies ameaçadas de extinção, toda a problemática da caça, né? E é muito irônico que isso venha logo do Mustaine, nós sabendo que o James é um caçador conhecido, né? Eu vou dar um espaço aqui pra Carole comentar, porque ela é a nossa nova testemunha de Dave Mustaine, né? Sim, né? Eu acho assim, eu escolhi muito certo o lado. Tô brincando. Talvez não. Mas, enfim, essa letra ela é realmente muito boa. Assim, é uma letra bem direta, bem clara no que ela tá dizendo. E não tenho mais o que acrescentar, né? Além de tudo que o Peralta já disse. E é uma letra para ser ouvida e refletida. Mandadinho direitinho pro James essa letra aí. Sim. Ainda no trash, a gente pode citar também a Testament, né, com a Greenhouse Effect lá do Practice What You Preach, que eu acho que também tem mais letras que falam sobre, mas eu não manjo tanto de Testament assim. Eu acho que a nossa especialista faltou, né, que é a Carol. Mas ainda assim, a Greenhouse Effect é um clássico da banda e a gente consegue associar. É uma das primeiras músicas que, quando a gente vai procurar qualquer coisa sobre o meio ambiente metal, um dos primeiros que aparece, então não tem como a gente não citar aqui. É uma música fantástica, com riffs da hora e tal, e a letra muito legal, muito direta e tal. E como a gente já comentou no episódio de Thrash, o Testament é uma banda já muito engajada em toda a questão da proteção aos povos indígenas, né? Aos nativos americanos. E isso vai de encontro com o que a gente falou antes, essa relação dos nativos com a natureza, né? Então nada mais justo do que a banda explorar também esse tema do meio ambiente em suas letras. Bom, Testament é uma banda que, no episódio do Thrash, né, ela é uma banda muito fácil de gostar do som dela, eu gosto bastante. Eu ouvi o álbum logo depois do episódio, que a Carol recomendou esse álbum pra mim, eu escutei ele, eu gostei bastante do álbum também. E eu acho que eles fazem uma abordagem bem interessante, assim, como as letras são. Mas é o que eu já falei, assim, do Testament eu fico me repetindo porque eu não, acho que não tem muito o que acrescentar, assim, é uma banda que é muito fácil de você gostar e que as letras são bem claras na mensagem que elas querem passar, e elas não são clichês, elas são muito boas, assim, elas são muito bem feitas, muito inteligentes. E ainda no trash, né, também tem o Creator, que por muito tempo o Mario Petrosa, ele foi a minha referência no metal de pessoas veganas, né, que ele sempre foi aberto contra isso, apesar de não ter tanta coisa assim sobre na sonoridade e tal, nas músicas, nas letras, né. E apesar de já dizer em entrevista que ele tem vontade, assim, de colocar em algum dia, só que ele ainda não teve a inspiração certa para colocar o tema do veganismo nas músicas, mas que é uma possibilidade. Mas tem uma música do terceiro álbum dele, do Terrible Certainty, que é a Toxic Trace, que é uma música que fala sobre a parte da poluição, né? Ela fala muito sobre o lance da poluição, destruição, sobre o medo que faz a gente se autodestruir, que a gente está crescendo a poluição, até o ar tá ficando difícil de respirar, toda essa parte de contaminação que tende a contaminar a raça humana, de como o ser humano acaba se autodestruindo enquanto destrói a natureza. Uma letra muito interessante, daquela fase bem porradeira do Creator, que as músicas eram bem pesadas e rápidas, com letras bem fortes, e eu gosto muito dessa faixa, desses primeiros álbuns do Creator e tal. E acho que é isso, né? Cara, eu acho muito foda o lance de que toda vez que a gente fala sobre alguma questão social, ambiental, de forma geral, política, né? A gente sempre comenta a respeito do Creator. E isso diz muito sobre o tamanho da banda, a grandeza do Creator enquanto o ideal, assim, sabe?
Essa banda é muito foda por essa questão, eles estão sempre dando a cara pra bater. Aí trazendo mais para bandas atuais, a gente tem o Ginger, né? Essa outra banda que a gente já fez um episódio sobre. Que no EP, né? No Micro, eles têm uma música chamada Ape, que é talvez uma das famosas. Ah, sim, o EP todo é foda, né? Então não tem como destacar muita música dele. Mas a Ape ela vai falar muito sobre a influência e o medo que o ser humano causa na vida como um todo. Tipo, ele vai tratando como se o ser humano fosse um personagem, né? E que como ele causa medo. E destrói tudo que tá em volta. Tipo, é uma letra muito interessante, né? Ele meio que cria um personagem do ser humano como Mr. Know-It-All, e que toda vez que ele chega, tudo em volta estremece, sabendo que a destruição é iminente e tal. É uma letra muito legal. E a forma como a Tatiana canta essa música, principalmente quando chega na parte pra falar, citando ele, a interação que ela usa na voz, assim, meio irônica, é muito legal. Acho essa música muito foda. Cara, a letra dessa música é muito foda, porque de certa forma ela mostra o ser humano, toda a evolução na questão de que a gente saiu dos macacos para se tornar uma criatura extremamente destrutiva, e da forma como o ser humano usa a sua evolução, a sua inteligência para o mal, para degradação do ambiente ao seu redor, assim, sabe? Então até essa música tem até um quê de desprezo, não sei se vocês sacam assim também. Eu gosto muito do Micro, eu acho que eu falei isso no episódio do Ginger, assim, eu realmente gosto muito da sonoridade, mas eu vou ter que problematizar a letra. Eu acho bem problemático isso de colocar o ser humano como inerentemente, assim, ele se acha superior. Tanto que eu falei bastante, né, quando a gente falou do Miastenia, do Tuata, do Sepultura, né, que tem esse resgate de outros povos, essa referência em outros povos. São povos que não têm essa visão que, no caso, essa letra atribui ao humano, né, do humano se achar superior. Eu acho que não é o humano, é o humano em determinadas condições históricas e sociais que tem essa visão de mundo. E assim, se você pensar, a grande maioria das pessoas, elas nem é dado o direito de conhecer o que está por trás de certas coisas. Eu falei dos trabalhadores da indústria da carne que são, né, sujeitos à exploração, à degradação deles mesmos, e assim, não tem como colocar eles no mesmo patamar de quem controla a própria indústria, de quem está no topo da pirâmide. Então eu acho que assim, a letra é válida para uma problematização individual, para que quem pode, né, para quem tem esse poder de refletir, mudar, né, seus hábitos, repensar suas escolhas. E eu deixo claro que eu não acredito em revolução pelo consumo e por escolhas individuais, embora eu ache que elas são importantes por um compromisso ético, mas eu acho bem problemático isso de colocar, quando você ataca a questão colocando o humano como o problema. E não é o humano o problema. Os povos indígenas, os povos originários, os povos que historicamente foram dizimados, como os celtas, eles tinham uma outra relação com a terra, uma outra relação com o ambiente, uma outra relação com os animais, e não era essa relação de degradação. E são todos humanos. Então essa visão de, é humano, ele é destruidor, ele destrói tudo, ele acha que ele sabe tudo. Isso é uma visão, assim, alguém dentro de uma cultura branca, ocidental, capitalista, problematizando homens brancos capitalistas. Eu acho que é importante a gente frisar isso e dar nome aos bois, né? Dar nome aos humanos que são o problema. Então essa letra, ela me incomoda um pouco por causa disso. Eu entendo, inclusive, realmente, assim, refletindo pelo teu ponto de vista, também acho que, de certa forma, ela dá uma simplificada, assim, sabe? Só que o que eu saco da letra é que, justamente, ela fala um pouco sobre a questão da criação da humanidade, da evolução, e que em determinado ponto essa conexão se perdeu, assim, sabe? Eu já saco, eu consigo retirar um pouco disso dessa letra, mas também entendo, assim, que realmente colocar a humanidade como uma unidade, que a humanidade é o problema, cara, não é bem assim.
Não é bem assim, e é importante a gente procurar alternativas para de forma coletiva resolver esses problemas, assim, sabe? E não simplesmente apontar e falar, não, isso aqui é que o humano é escroto mesmo, e isso, de certa forma, seria até uma forma de se abster da responsabilidade pelos danos que são causados ao planeta, sabe? Então, eu acho que tem esses dois pontos, assim. Sim, eu concordo com você. Em seguida, a gente vai comentar um pouquinho sobre a canção To Tame a Land, do Iron Maiden, que é lá do álbum Peace of Mind, né? E ela fala sobre o livro Duna, aquele livro famosíssimo, aquela série famosíssima que vai, inclusive, virar filme. Eu acho que sai filme ano que vem até, né? E ela comenta sobre a questão dos recursos não renováveis e de todas as guerras que ocorrem a respeito desses recursos, motivados pelo domínio desses recursos e todo o impacto que isso traz no meio ambiente, né? E até assim, fugindo um pouquinho da pauta, é muito interessante uma curiosidade a respeito dessa música, que o nome da música seria Dune, né? Só que o escritor não aceitou. O Steve Harris chegou para conversar com o cara falou, não gosto de rock and roll, não gosto de bandas pesadas, muito menos de Iron Maiden, tá ligado? Tipo, puta babaca, né? Nossa, que chato. Aham. Sim, imagina. Também seguindo com essas bandas clássicas do heavy metal, lá dos primórdios, a gente tem o pai de todos, que é o Black Sabbath, com duas músicas que são a Electric Funeral, que fala bastante sobre o lance da bomba atômica e tudo mais, e a Children of the Sea, que também mostra a relação do ser humano com a natureza e de todo o lance da evolução e da natureza humana, que é bem interessante. E assim, algo que eu acho muito, muito massa é que o Black Sabbath lá em 1970 já tinha essa visão. Isso eu já comentei várias vezes no podcast, que é impressionante quanto essa banda sempre esteve à frente do seu tempo, assim, sabe? Então, lá em 1970, já levantando todo esse questionamento ambiental que, de certa forma, claro, já existia, obviamente, mas não de forma tão forte e presente como é hoje em dia, né? Bom, é a banda, o pai de todos, né? Como você disse, é a banda precursora do metal e no geral, e precursora também nos temas a serem abordados. Eu acho que não tem muito a acrescentar, porque você já descreveu bem as músicas e são músicas incontornáveis para se pensar essa temática dentro do metal, dentro da música, e eles fazem de uma forma muito sábia, assim. Eu acho que são músicas bem exemplares de como trabalhar a questão ambiental no metal. E agora no rolê mais power metal, a gente tem o Stratovarius, que já tocou nessa temática em algumas, principalmente nos álbuns mais clássicos dele, né? Eu acho que o de cara a gente pode citar o Infinity, né? Que é o álbum de 2000, que desde a capa já trata sobre essa questão, essa dualidade entre a poluição e o meio ambiente. O álbum todo trata sobre o meio ambiente, sobre as perdas, mas também tem um rolê meio otimista também, falando sobre que a gente pode mudar, que depende meio só da gente. E além desse álbum, também tem no clássico, né, no Vicious, tem a música Paradise, que também fala sobre o lance de estar perdendo a nossa natureza. Eu acho que é uma banda que, apesar de o Power Metal ser muito conhecida por ser uma parada mais de fantasia, e a banda também toca muito nisso, né, ele também tem algumas coisas falando sobre o meio ambiente que são bem interessantes. Isso, inclusive no Visions eles meio que misturam isso, né, misturam um pouco desse lance épico com a questão ambiental, assim. É um disco que ele vai muito nessa parada de fim do mundo e tal, e nas visões de Nostradamus, essas paradas assim, né? Sim, sim. E até essa parte otimista, né, que eu falei, tem aquela frase da música
faixa título entre aspas, porque é Infinity com Y no final, que é não é tarde demais pra mudar o nosso curso. A gente ainda consegue fazer o mundo um lugar melhor pra se viver, né? Então, apesar de tratar da destruição, ele também vai trazer um pouco essa mensagem de que dá pra fazer alguma coisa, ainda não é tarde demais. Isso é muito a cara do Power Metal, né? Sim, é tipo... Discursinho motivacional. Exatamente. Pegue sua espada e bora lutar pela preservação do planeta. E falando agora de Sonatinha, né? Sonata Ártica, que tem no seu clássico álbum Silence, não, o segundo álbum deles, com a música Respect the Wilderness. Que, pessoalmente, ela é a minha menos favorita do álbum, mas a letra dela é muito interessante. Porque o Tony Kaka é um puta letrista, né? Mas a música em si eu não curto muito não, mas a letra é muito legal. Da música também é uma das que eu menos gosto. Embora, no geral, eu goste de tudo do Sonata, porque é uma banda que realmente eu gosto muito. Mas a letra ela é bem interessante, é uma letra, como você disse, o Caco é um puta letrista, assim, então essa letra é muito boa, é uma das melhores. Eu acho que é uma música que merecia uma melodia mais trabalhada, talvez. Talvez não, com certeza. Mas é uma letra interessante, sim, uma letra bem construída, e eu acho que também o Sonata poderia tematizar mais essa questão algumas vezes, de formas e explorar mais assim a sonoridade para fazer isso. Eu acho que ele até flerta um pouco ali no Night Hour, né, com a Life, com a Closest to Animal, mas ainda assim é bem mais assim. Tem também no Parasite tem a Blood, que fala um pouco sobre o lance do humano causar medo nos animais e tal, coisa mais tipo como na verdade é como se um homem com medo ele consegue destruir o mundo todo com as ações que ele lá faz e tal. Eu acho que não tá tão direto assim, mas tem umas ligações que consegue fazer durante a carreira, mas realmente é bem pouco, poderia ter mais. E puxando agora um pouco eu não sei se é um power prog, se é um prog melódico, eu não sei, temos a banda Persephone, que é uma banda que é muito conhecida pelas letras dele, falar muito sobre o lance espiritual, principalmente puxado pro espiritualismo oriental, a parada meio hindu, eu imagino, porque eu realmente não manjo muito dessas paradas, mas eu acho que tem uma música deles que é uma das mais famosas, que é The Majestic of Gaia, que fala muito sobre a conexão entre o humano e a Terra, e como a gente precisa dessa conexão para melhorar como pessoa, e como sociedade também. Então, como a gente veio perdendo essa conexão com a Terra e com a natureza, e que a gente precisa disso para seguir, né, para passar para frente, porque muito do que tá acontecendo com a gente é porque a gente tá perdendo essa conexão. E é uma banda que eu adoro a sonoridade, e as letras também são muito legais. Então fica a indicação para quem não conhecer, Persephone, mó legal, vamos lá ouvir. E também uma banda brasileira que eu lembrei durante a pauta, quando eu tava fazendo, né, lembrando, é uma banda chamada Eclíptica, que é uma banda que eu acho, se eu não me engano, até acabou, que tinha uma mulher no vocal, uma banda brasileira, e que tem um álbum desde 2011, que eu não lembro exatamente o nome, mas eles faziam bastante, o álbum era todo trabalhado sobre essa questão ambiental. E tem uma música bem famosa desse álbum, que é a We Are The Same, que tem até a participação de um cara que eu não sei quem é, mas eu acho que ele é um músico famoso aí do sul-sudeste, não sei bem, é Marcelo Carvalho, eu acho, no manjo. Mas a música é mó legal, ela é meio melodeath assim, e tem o vocal limpo, feminino, gutural. Então eu acho que pra quem era envolvido com a cena ali em 2010, 2011, 2012, eu lembro que eles deram uma estouradinha e que tinha... Eu acho que até tinha em jogo assim, tipo Guitar Flash de Facebook, pá, tinha a música deles, era bem legal. Eu não conheço a banda e eu não lembro se eu escutei lá nos idos de 2010, 2011 ela. Mas eu escutei essa música, We Are The Same, agora pro episódio, e eu gostei bastante do vocal feminino, né? Gostei bastante da letra da música também. A melodia não é mais o tipo de música que eu tenho escutado tanto, então não me agradou muito, mas a letra é muito boa. É uma letra que me surpreendeu positivamente. A melodia é aquele melodeath quase power metal, né? Tipo, guitarra dobradinha e tal. Eu também não sou muito fã não, mas vale a lembrança. Sim. Bom, e uma banda que é uma das mais conhecidas do metal sinfônico, embora hoje em dia eles tenham se afastado do rótulo metal sinfônico. Na verdade, hoje em dia não, há muito tempo eles já estão afastados. Mas o álbum clássico deles, o álbum mais conhecido e que as pessoas fãs de Sinfônico choram de saudades até hoje, é o Mother Earth, do Within Temptation, que é um álbum muito bom. É um clássico do metal sinfônico com mulher no vocal. E a própria música Mother Earth, né, tem esse resgate da figura da Terra como uma figura, como uma divindade, né, como uma figura de uma mãe mesmo, o que dialoga muito com
mitologias ancestrais, mitologias pagãs antigas, né? Como a própria mitologia celta, que a gente já comentou aqui e tal. Essa música é muito boa, é uma das minhas músicas favoritas, tenho escutado muito ela esse ano. Eu comecei a ouvir a banda esse ano também, e eu gostei bastante dessa música em específico. E, enfim, é uma letra mais... é a visão da Terra mais... mística? Essa visão mais mística, essa visão mais sagrada da Terra, né? Essa figura da mãe como uma figura sagrada. Isso, inclusive eu tô ouvindo a música agora e o clipe ele é todo cheio dos poderzinhos, né? Da música é cheio dos poderzinhos, assim, eu acho bem interessante. É bem por esse lado mesmo. E uma outra banda, que é uma banda de folk metal da Europa, né, da Finlândia, é o Corp Clan, que é uma banda de folk metal e tem muitas músicas sobre árvores, sobre natureza e tal, sobre estar na floresta, sobre estar em contato com, né, com a natureza em geral. E tem uma música em específico que tematiza mais a questão ambiental, assim, dando uma problematizada, que é a With Trees. O Corp Clan é uma banda que eu gosto bastante, também há anos, assim, tá? Uma das primeiras bandas de metal que eu comecei a ouvir. E eu gosto muito justamente por essa abordagem, né? Provando que eles não falam só sobre bebidas alcoólicas, eles também falam sobre natureza. E aproveitando, né, que a gente falou do Corp Clan, já pegar, assim, um gancho pra falar do folk metal em geral, porque todas as bandas, assim, que eu conheço, né, as bandas mais conhecidas de folk metal, elas tematizam sobre a terra, elas tematizam sobre a relação do humano com a terra, muitas vezes resgatando esses povos ancestrais, muitas vezes resgatando povos que anteriores à era cristã na Europa. E eu acho que, então, essa associação do folk metal com a questão ambiental é meio que indissociável, incontornável, e seria até clichê se a gente fosse citar todas as bandas que tematizaram de leve, que se posicionaram aqui e ali de alguma forma que dá pra entender como um engajamento. E a gente não fez porque viraria um episódio de folk metal, e também porque tem uma outra questão que envolve isso e também envolve o black metal, né, que tem muitas bandas de black metal ou bandas que usam elementos de black metal e de folk e de doom, que tem essa questão da natureza, que tematizam sobre a natureza, tematizam sobre uma natureza pura, uma visão de natureza idílica, algo anterior à devastação, mas que começa a ir para um caminho, e aqui a nossa interpretação, mais a minha, assim, que eu trouxe essa questão, que isso abre margem, né, vai para um caminho meio perigoso. Tem uma coisa que vem sendo falada nos últimos tempos por ativistas ambientais, por pessoas engajadas na questão ambiental, que é o ecofascismo, que é essa ódio ao mundo anterior, essa ódio ao mundo antigo, ao mundo puro, que abre margem aí para questões mais problemáticas, para discursos, para espaço, né? Dá espaço para pessoas com questões que não devem ser toleradas. Assim, a gente já falou algumas vezes sobre as polêmicas do black metal, e aqui a gente traz essa questão também. Assim, Carol, isso é foda, porque, cara, essa galera, esses fascistas, nazistas e todos os derivados, eles são muito perigosos porque eles estão sempre procurando motivos, argumentos para poder embasar esse tipo de ideal absurdo, sabe? Então, cara, isso é muito complicado. Então, inclusive a gente vê, assim, muita banda que se diz engajada, só que cola com esse lance nazista e tudo mais, né? Mas, assim, retomando o que tu falou no início do teu comentário, eu acho muito maneiro, porque tanto o black metal com o lance do satanismo, quanto o folk com todo esse lance épico, mitológico e batalha, magia e caralho a quatro, eles de certa forma ficam muito estigmatizados por essa temática, assim.
Então é sempre relacionado a isso. E eu acho muito maneiro quando as bandas têm essa sensibilidade de invocar o paganismo de uma forma mais natural, que é o que realmente, que é o que tem mais a ver com as raízes dos povos, assim, sabe? Só que, claro, é extremamente importante a gente pensar nesse cuidado com as raízes de uma forma de elevação espiritual, e não, como a Carole disse, de segregação, que é o que acaba sendo usado por muita gente ruim, né? Como eu já tinha falado, né, algumas vezes, black metal é esse gênero que a primeira coisa que eu olho quando eu conheço uma banda nova é verificar se não tem membro nazista na banda, né? E uma coisa que eu sempre fico pé atrás é quando eu vejo que a banda trata sobre a exaltação ao mundo antigo, não sei o que lá, da modernidade contra o jeito tradicional. Tipo, eu já fico um pouco pé atrás porque isso é muito utilizado como desculpinha pra exaltar temas no meu nazi, né? E, tipo, o lance da natureza é uma coisa que tu vê muita banda falando, e ao mesmo tempo que tu consegue ver o Burzum tendo músicas falando sobre a natureza, tu vai ficar um babaca execrável. Também tem o Wolves in the True Room, que é uma banda que já se declarou várias vezes apoiando o movimento antifa, que também fala sobre a natureza em algumas músicas. Então, tipo, no mesmo gênero, com letras que podem até soar parecidas, mas a intenção por trás delas é bem diferente, dependendo de quem tá sendo interlocutor dela, né, bicho? É aquele esquema, né, cara? Tipo, tem muita gente utilizando de algumas simbologias e temáticas pra implantar ideias erradas, assim, certo? Eles estão só se fantasiando de algo que não são, né, meu? Essa é a verdade, né? Enfim, é aquilo que a gente sempre comenta, cara. O black metal é um rolê muito complicado, a gente tem que filtrar muito o que a gente consome, ou melhor, pra quem a gente tá dando dinheiro, tá ligado? É aquela polêmica sem fim do black metal, né? Né, retomando isso, pensar que, assim, a estética nazista, ela bebeu muito da fonte de retornar um passado distante, de fazer propaganda com referências a mulheres usando coroas de flores e tal. Então, às vezes, não há, por trás de uma mensagem, assim, enaltecendo o mundo antigo, tem muito mais questões problemáticas ali. E, enfim, a gente achou pertinente trazer isso aqui pra esse episódio. Inclusive, uma banda que a gente, né, pensou em colocar na pauta é a Agalok, porque tem álbuns que tematizam a questão ambiental, tematizam, assim, a natureza em si, e tem o Ashes Against the Grain, que tematiza mais a questão ambiental, e a gente me deixou de lado, né? Deixou pra trazer, assim, junto, quando a gente levantasse essa questão mais aprofundada sobre as questões de folk e black metal, e justamente por isso, por ser uma banda nebulosa, né? Que já teve membro, assim, com declaração bem perigosa, bem problemática, né, puxando mais para um lado de simpatia com o nazismo, talvez, né, uma declaração antissemita bem perigosa, e, enfim, por isso a gente deixou aqui de lado o Agalok, mas, enfim, o álbum não deixa claro nenhuma ideologia, né, não deixa claro simpatia por nada desse tipo, mas pela problemática que tem ali, que atravessa a banda, a gente deixa de lado. Bom, então agora a gente pode citar algumas pessoas, alguns membros de bandas e tal, personalidades do metal que são sabidamente desengajadas, né, apesar de a gente não ver tanto assim nas letras, ou pelo menos a gente não conhecer tanto o trabalho deles. E aqui eu posso começar com o João Gordo, né, do Rato de Porão, que há alguns anos já é uma das figuras assim veganas talvez mais conhecidas do Brasil. Tem aquele programa, né, em que ele faz programa culinário de comida vegana. Ele também tem projeto social que distribui hambúrguer vegano para moradores de rua. E não só ele, mas o João, se eu não me engano, do Ratos também é vegano. Então, tipo, boa parte da banda do rolê tem esse posicionamento. E até dá para fazer uma menção ao movimento Straight Edge, né, que tem um rolê sobre
um lance sobre não usar drogas, nem bebidas alcoólicas para tentar preservar o teu corpo, pá. E eu acho que também dá pra citar nesse mesmo rolê o Léo do Surra, né, que é um cara que também é bem engajado com essas paradas, e que já tem uma entrevista dele muito boa no YouTube, em que ele fala um pouco sobre o lance do veganismo, de como ele virou vegano e tal, de como foi para passar pra essa etapa. É muito legal a fala dele, e o Surra é uma banda que sempre tem se mostrado politicamente ativa, né, tanto no rolê de umas críticas ao governo, mas também nesse rolê ambiental. Eu acho muito da hora esse trabalho deles. Cara, é muito interessante como a gente pode ver a mudança de vida que teve o João Gordo, né? De repente, se ele não tivesse essas mudanças de hábito e concepção, assim, de repente ele nem estaria entre nós mais, né? Porque, cara, o maluco fez loucura, né, velho? Tá louco, cara. Esse abusou da sorte, né? Bom, o João, ele tem, né, ele é super engajado na questão vegana e na questão social também, né? Ele tem esse projeto aí de distribuir comida para pessoas em situação de rua, e é bem bacana. Ele tem o trabalho dele no YouTube também. E, enfim, o João é uma figura que é muito fácil de se gostar. E eu acho interessante que o movimento punk, hardcore, ele sempre teve alinhado a questões ambientais, né? Não sou grande conhecedora, mas pelo pouco que eu sei, sempre esteve ali junto. Tem um álbum do Ratos, né, o Brasil, que eu não lembro exatamente quando sai, acho que é final dos anos 80, começo dos 90, que tem a música Amazônia Nunca Mais, que é uma letra que infelizmente está super atual e talvez cada dia mais atual. E não é o tipo de música que eu gosto, assim, eu tenho dificuldade para escutar Ratos pela sonoridade, mas tematicamente, ideologicamente, ele é bem interessante, é um álbum que vale a pena ser escutado. E João Gordo, né, ele era, todo mundo sabe, ele era muito amigo do nosso amado, idolatrado, eterno moreno, André Coelho Matos, que também era vegetariano. Amém. Que também era vegetariano. Era protetor de animais, ele resgatava cachorro de rua, ele tinha vários animais resgatados, ele tinha gato também. E ele tinha essa ligação, né, com o meio ambiente, com a questão ambiental. Embora ele não fosse... É o que eu sempre falo do André, a obra dele nunca foi panfletária. Mas essas questões dele, se você para pra pensar nas declarações que ele dava, essas questões sempre estiveram ali. Não era porque ele não falava abertamente que isso não perpassou a obra dele de alguma forma. O próprio Ritual, né, ele tem aquela declaração, aquela entrevista que ele dá, ele tá, acho que na Chapada dos Veadeiros, em alguma chapada, assim, lugar belíssimo aqui do Brasil, que provavelmente daqui a uns anos não exista mais se as coisas continuarem como estão. Mas ele tá lá, e eu acho que todo mundo aqui já viu essa entrevista. Quem gosta do André já viu, certamente, em que ele fala sobre o privilégio que é estar no Brasil, ter toda essa natureza, e como isso está intrinsecamente relacionado ao álbum, né? E eu acho que também, assim, embora o Ritual não seja tão panfletário, não digo nem panfletário, mas não seja tão engajado como outros álbuns, que a gente falou aqui, né, do Roots, da Miastenia, embora o Ritual não seja, né, não siga essa linha, ele siga uma linha mais intimista, mais alegórica, eu acho que se relaciona também com esse resgate à nossa ancestralidade, né, aos povos antigos do Brasil, ao que tem, assim, ao que tem nas nossas raízes, o que tem a nossa história anterior, né, a história que nos foi negada e que segue sendo negada e vilipendiada. Então eu acho que o André sempre trouxe essa questão, a questão ambiental, de formas diferentes. Se também, né, o último álbum dele, o The Turn Off the Lights, o Subestimado, ele fala, né, que era especular sobre o final do mundo, né, da proximidade e tal, que ele achava interessante pensar sobre isso, esperar sobre isso. Eu acho que perpassa também essa questão, assim, né, de como o mundo vai acabar, o que a gente tá fazendo para apressar esse final do mundo, né, qual é o nosso papel, né, nós somos espectadores nesse final do mundo e tal. E, enfim, eu acho que o André, ele era essa figura interessantíssima, que a obra dele é uma obra que faz pensar muito. E ele amava animais, né? Ele adorava, inclusive, eu acho que todos aqui leram também. Se não leram, eu não sei como vocês fazem para encontrar, mas eu vi em alguma página esses tempos, acho que na época do aniversário dele, que um amigo dele escreveu, falando sobre o quanto ele estaria sofrendo vendo toda a devastação ambiental que já vinha acontecendo a passo, né? Já vinha acontecendo, assim, numa proporção absurda, e parece que nos últimos meses se intensificou, assim, a gente tá sentindo
real esse drama. E o André certamente sofreria com isso, né? Quando ele fala dos motivos que levaram ele a parar de comer carne, ele fala que porque ele presenciou um abate e foi a visão de um assassinato e a reflexão, né, sobre a produção de carne, sobre o consumo de carne, e a opção por não consumir é porque se polui menos, se destrói menos, se degrada menos. E eu acho que tudo isso se alinha à obra que ele nos deixou. Então, depois desse emocionante relato da Carol, a única coisa que eu posso falar é o seguinte: André Matos jamais errou. André Matos jamais errou. Que homem fantástico. Então, também é importante trazer outra figura extremamente importante do nosso metal, principalmente na atualidade, talvez seja a grande figura do nosso metal na atualidade, que é a Fernanda Lira, que quem segue ela nas redes sociais acompanha, que ela sempre faz bastante, ela sempre comenta bastante a respeito do veganismo, ela é vegana e ela sempre levanta um apoio aberto a diversas instituições que lutam por essa causa do veganismo, né? Então, quem quiser saber um pouquinho mais, cola lá no Instagram dela, que tem bastante conteúdo a respeito disso. Acho que também dá pra gente citar aqui a dupla Beast e o Jeff Walker do Carcass, né, que são duas figuras bem famosas, que desde sempre são conhecidos também por serem veganos, até porque sempre teve aquela brincadeirinha, né, que eles falam sobre gore, sobre coisa violenta, sobre pessoas morrendo e são veganos, sei lá, tipo. É bem engraçado essa leitura que tinham deles. E tinha uma banda muito legal, né? O Carcass, principalmente. Eu não sou tão fã assim da fase grindcore deles, eu prefiro mais a fase ali do Hashwork e tal. Mas eu acho legal, tá? Os caras são bem engajados há muito tempo, desde os anos 90 já estão nesse rolê. Eu acho que é bom de citar. E também nessa época dos primeiros álbuns do Carcass, né, antes deles fazer a parada, tinha o Mike Amott, que logo depois fundou o Arch Enemy, né? Que também. Essa eu não sei dizer se tem liricamente alguma coisa tratando sobre o tema, porque eu sinceramente não lembro das letras direito. Os álbuns que eu vi, pelo menos, eu não lembro de nada que fala sobre. Mas tanto o Michael quanto a Angela, na época dela, ela também sempre foi vegana, é sempre muito ativista sobre a causa. E atualmente a Alissa White-Glass também é muito ativa, principalmente em rede social, falando sobre a causa vegana. Já deu várias entrevistas falando disso, falando sobre, principalmente uma coisa que ela sempre toca, que é o lance de que é uma escolha, não é uma coisa tão difícil assim, é só você decidir comer ou não. As pessoas acabam fazendo mais difícil do que realmente parece, ela sempre toca nesse ponto. E eu acho legal, ela como uma pessoa que tá muito influente, muito no hype principalmente de mulheres no metal hoje em dia, e ela conseguir trazer essa mensagem por trás do estilo de vida que ela tem, e como isso aborda todos os aspectos da vida dela, e ela é vegana, se não me engano, desde os 12 anos. Então, tipo, ela até fala que o veganismo é uma parada atual, né? Mas ela já é vegana há pelo menos uns 20 anos. Então, tipo, talvez as pessoas que nunca tenham se ligadas a isso. E pra fechar o episódio, a gente vai fazer agora um bloco aqui rapidinho sobre músicas e artistas de outros gêneros que também tocam sobre o assunto. Vai ser algo meio de última hora, assim, sem pensar, só pra fazer rapidão. Então, quem de vocês quer começar? Então, pra puxar aqui, falando sobre um cara que eu sou muito fã e embora não esteja no nicho do metal, é um rockstar conhecidíssimo, que é o Ed Vedder, né? Que, porra, quem conhece o cara sabe que ele é super engajado política e ambientalmente, e como referência eu posso colocar aquele álbum que ele mesmo fez na carreira solo pro filme Into the Wild, Na Natureza Selvagem. Se eu não me engano, o álbum tem o mesmo nome e ele tem uma pegada bem interessante, assim. Claro, ele tem letras um pouco mais pessoais, só que ele acaba sendo uma baita ode à natureza, assim. Acho bem interessante, tem uma pegada bem boa pra ouvir na beira de um lago, assim, com uma fogueira e tal. É bem essa pegada. Bom, a minha música escolhida, uma das músicas que eu
acho que vale a pena ser citada, é a Canção da Terra, que é de autoria do Pedro Munhoz, e foi gravada pelo Teatro Mágico, e ela ficou bem conhecida nessa versão do Teatro Mágico. E é uma música bem bonita, né, que fala sobre o meio ambiente, a natureza, e fala do direito à terra, né, do direito que a terra é de quem planta ela, de quem trabalha a terra. E eu acho que a gente falou bastante aqui no episódio sobre como a questão ambiental, ela entrelaça vários aspectos da nossa vida, né, talvez todos os aspectos da nossa vida e da vida de várias, né, de todo mundo, mas algumas pessoas estão na linha de frente. E se a gente pensar nas pessoas que lutam pelo direito à terra, elas lutam também, né, pelo direito à soberania alimentar e de uma forma ecológica, de uma forma que os recursos são usados com sabedoria e não só para plantar soja, para criar gado para exportação. Então eu acho que essa música ela simboliza muito do que a luta pela terra aqui no Brasil, e eu recomendo muitíssimo que todos escutem ela. Bom, a minha primeira indicação vai ser uma parada local, bem local mesmo, que é a banda República Popular, que é uma banda aqui da minha cidade, né, aqui de Manaus, que eles fazem um pop rock com muita influência de música local. Então tem umas paradas meio de toada de boi, tem umas paradas de músicas folclóricas e pá. E ano passado, né, retrasado, não sei dizer, lançaram um álbum chamado Humus, que é um álbum bem longo e tem umas temáticas também meio pessoais, mas também tem muita coisa sobre a vida, sobre aspectos da cultura local, que tem muito a ver com essa parte de preservação da natureza, a gente estando no meio da Amazônia, e o álbum fala muito sobre essas coisas também. É meio que fala um pouco sobre essa fusão do moderno com o antigo, com a parte sagrada e tal. Tem uma música desse que eu acho muito foda, que é a Toada da Manhã, que tem meio que uma remixagem em cima de uma toada de boi, que fica muito legal essa mistura do novo e do antigo, falando sobre natureza também. Acho que fica a indicação, a banda se chama República Popular, o álbum é o Humus. Então, assim, puxando um cara que, embora não seja relacionado ao metal, ultimamente andou dando uns rolês e colando com a galera do nosso metal nacional, que é o Guilherme Arantes, né? Pra quem não sabe, recentemente ele participou do polêmico DVD do Temple of Shadows, gravado pelo Edu, que ninguém sabe direito pra que lado vai, o que vai acontecer, né? Mas enfim, ele tem aquela clássica canção Planeta Água, que todo mundo deve ter aprendido essa música na escola, feito trabalhinho sobre meio ambiente e tal, né? Inclusive ele cantou essa música no Show com o Edu, né? Sim. E tipo, é um puta clássico da nossa música brasileira, assim. E é interessante trazer ele como uma curiosidade, assim, de um cara que, embora não seja desse meio, ele já colou com a galera do Metal Espadinha, né? A minha segunda recomendação é de uma banda que a gente sempre cita ela aqui, que é uma banda que não é metal, mas que todos gostamos muito, que é a Eulefecto. E a música é a Ciranda, que fala, né, do ciclo da vida, da semente, da árvore. Eu acho que é bem bonito por lembrar, né, como um processo tão simples, mas simples no sentido de que a gente não para pensar nele, né, porque ele acontece naturalmente, né, literalmente de forma natural, e que é o que realmente importa, né. Tem um trecho que fala que é o ciclo onde o dinheiro é nada. E é um ciclo misterioso, né? Quem manda é o mistério. Eu acho que é uma letra bem bonita e que tem nessa questão. O Eulefecto é uma banda bem engajada também, né? Todas as músicas deles tematizam sobre várias questões que a gente abordou aqui no episódio, e eu acho que é bem importante dar uma ouvida aí neles. Sim, estamos aqui para defender o Eulefecto. E uma outra música também que eu acho que eu não poderia não citar, que é Gaia, do Terra Celta. O Terra Celta é uma banda bem legal e eu acho que, assim, ela é até bem conhecida e eu já escutei bastante ela, é uma banda que eu gosto bastante. Essa música também é uma música que tem uma letra bem bonita, assim, é uma letra, né, bem da importância da preservação, ela é bem clara, que vai chegar um momento em que a gente vai ver que certas coisas não são importantes e o que era realmente importante a gente destruiu. E eu recomendo dar uma olhada no clipe dessa música e, enfim, não vou falar mais nada. Olhem o clipe dessa música porque eu acho que é o que vai fazer pensar bastante sobre o rumo que a gente tá seguindo. E pra fechar, tem uma música que tem uma letra na mesma mensagem dessa última da Terra Celta que a Carol trouxe, que é a da cantora norueguesa Aurora,
que eu já citei aqui algumas vezes, é a minha cantora pop favorita, que é a música Decide, que é do álbum dela de 2017, 18, eu não lembro exatamente, mas é o Different Kind of Human, que foi por onde eu conheci, a primeira música que eu ouvi dela foi essa música, e onde eu me apaixonei e fui procurar mais coisas dela, e pra quem não conhece, vale procurar. O clipe dela também é muito bonito, e ela tem uma letra muito forte que fala de uma forma bem simples, de que quando a última árvore cair e quando o último rio for envenenado, a gente vai descobrir que a gente não pode comer dinheiro. Bom, galera, a gente fica por aqui. Provavelmente a gente esqueceu de mencionar muita gente, porque realmente tem muita gente que fala sobre isso, muita banda também, então a gente fez só o que a gente foi lembrando aqui. Então, se a gente deixou de falar de alguma banda, deixa aqui nos comentários, que semana que vem, no próximo episódio, a gente vai fazer uma parte de leitura de comentário, então a gente comenta lá. Então, galera, como é sempre bom lembrar, vão lá no VNE Podcast, no Twitter também. Curtam lá nossa página no Facebook, Vinil na Estante. E como eu comentei nos últimos episódios, a gente tá correndo com o Facebook já há algumas semanas. Então bora bombar lá. Também, obviamente, no YouTube, o VNE Tapes. E é isso aí. Bom, minha indicação de música vai ser meio clichê, porque todos amamos essa banda aqui. Isso é uma música que saiu esse ano, e eu acho que frente a tanta devastação que a gente tem visto, tanta desgraça, anda meio difícil manter a esperança, talvez, mas a gente precisa ter esperança de que um outro mundo é possível. Então a minha indicação é a Another World, do Gojira, e é isso. Lutar para construir um outro mundo. Skies
Inclusive, eu tenho uma dúvida muito doida, né? Porque eu tava chovendo, né? E tava com frio. Aí um trabalho tem ar-condicionado. Eu pensei, ué, e se eu botar ar-condicionado em 28 graus, será que o ar-condicionado vai esquentar a sala? Não deu certo. Eu tava esperando o desfecho. Eu também. Eu gostei desse talvez não. Logo, escolher lado certo, o lado que o Dave Mustaine tá é meio complicado, né? Porra. Enfim. Nessa luta aí, é que nem aquele. Eu torço mais pela briga do que pelo filme. Bom, não- pelo menos o Mustaine não caça. Eu né? não aguento mais concordar com o Dave Mustaine. Alguém manja esse do Black Sabbath, eu botei porque são famosos, mas eu sou anti-Black Sabbath, então vocês que falem aí. Ah, posso puxar. Eu sou Fala logo anti-Black aí. Sabbath. Não posso sair do meu personagem que eu construí. O meu personagem é defender Sonata o tempo todo, independente da Sim, situação. É pra ter personagem, eu tava o tempo inteiro. Ué, Porra, não, eu preciso arrumar o meu personagem. eu pensava que teu personagem era ser o maluco do Gojira. Porra. É verdade. O do Sander é anti-Black Sabbath, o meu é defender Sonata incondicionalmente. Não, mais respeito, não é anti-Black Sabbath, é anti-heavy metal clássico no geral. Não me resuma.